9h45, estamos de volta para falar sobre as escolas. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira o plano de retorno às aulas. Renato Casagrande, especialista em gestão da educação, vai analisar essa volta, essa possibilidade de volta que está programada para setembro. Renato, obrigado pela participação aqui conosco. Nessa apresentação do governo, foi falado mais ou menos por cima, né? Não há nada analisando qual colégio, qual idade que deveria ser retomada de fato. Isso tem que ser uma preocupação, ou seja, começar por onde? Pelas crianças pequenininhas mesmo, por todo mundo, pelos mais velhos? Como você analisa não só essa opção, mas também o que foi apresentado pelo governo de São Paulo? Eu estou com um pouquinho acho que uma conexão um pouco ruim aqui, Gustavo. Boa noite a todos. Eu não sei se está conseguindo me ouvir. Eu estou te ouvindo bem, Renato, pode ficar tranquilo. Então, por favor, é que eu não te ouvi, você pode repetir um pouquinho para mim, então, Claro. a pergunta, por favor. Renato, eu queria questionar, primeiro que você falasse o que você achou desse plano apresentado por São Paulo, e a minha questão também é, a idade certa para começar a volta, ou seja, é melhor começar pelos mais velhos ou pelos mais novos, ou isso não é tão relevante? Olha, Gustavo, primeiro eu achei a medida do governo de São Paulo bastante sensata, porque tem um prazo aí, nós até imaginávamos que voltaríamos em agosto e o governo coloca em setembro. Então, ele dá um prazo aí de 2 meses, mais de 2 meses, para as escolas se organizarem e ainda com algumas condições, né? Se voltamos ou não voltamos. Então, eu acho que o prazo está adequado e as medidas também vão ao encontro do que a gente já tem estudado e observado praticamente em todo o mundo. As escolas que estão retornando com essas medidas, ou seja, nós vamos voltar de forma gradativa e também com a volta parcial dos alunos, não teremos todos aqueles alunos na turma. Então, as medidas do governo, a princípio, parecem bastante sensatas e coerentes. Com relação a quem voltar, esse é um dilema muito grande que divide os educadores. De um lado, as crianças que mais necessitam voltar são da educação infantil e do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, por causa dos pais que precisam, na verdade, trabalhar e não têm, às vezes, com quem deixar essas crianças, e também porque são as crianças que mais estão sofrendo com o ensino remoto. Então, elas têm uma dificuldade maior de se adaptar e precisam dos pais o tempo todo. Então, a prudência mandaria essas crianças. No entanto, se nós observarmos a questão do cuidado, da higiene, da dificuldade, a gente chamaria os mais velhos, porque tem mais discernimento, é mais fácil do professor lidar, o adolescente ou a criança do 6º ao 9º ano já tem consegue compreender melhor as questões de higiene, os cuidados de isolamento, que a criança tem mais dificuldade. Então, nós ficamos divididos. Eu acho ainda, como educador, eu acredito que nós poderíamos voltar com o ensino médio e também com a educação infantil, porque são escolas geralmente diferentes, não são as mesmas escolas. A educação infantil é o ensino municipal e o ensino médio é o ensino estadual, é o sistema de ensino estadual, e na particular também nós temos geralmente espaços diferenciados. Então eu começaria com a educação infantil com todo cuidado, com muito cuidado, com poucos alunos por turma, atendendo todas essas recomendações do governo do Estado de São Paulo, que com certeza também serão as recomendações dos outros governos estaduais, para que a gente então possa voltar com mais segurança. Renato, uma pergunta que muita gente tem falado, até porque a nossa pergunta do dia hoje aqui no programa é justamente sobre esse assunto, é sobre a questão do ano ter sido considerado perdido para a educação. Você concorda com isso? Há tempo ou é muito pessimismo falar em ano perdido para a educação? Eu acho pessimismo falar em ano perdido, porque nós temos, primeiro, uma volta prevista aí para o mês de setembro, teríamos ainda setembro, outubro, novembro e dezembro, imaginando que a gente vai até quase 31 de dezembro. Então, nós teríamos aí 4 meses que poderíamos trabalhar bastante e lembrar que nós estamos também ofertando o ensino remoto, que é o ensino não presencial,
e muitas crianças estão tendo essa oportunidade. Nem todos. Vamos lembrar que nem todos os alunos estão tendo, tem muitos municípios que não voltaram, tem muitos alunos que não têm acesso à internet, que não têm equipamentos. Então, para esses alunos, nós vamos ter que ter um plano de reposição e de recuperação muito sério, muito cuidadoso. Mas não considero perdido, sou otimista. Eu também vou pegar o que o secretário de Educação falou, nós vamos ter aí 2, 3 anos para recuperar esse ano letivo. Nós não podemos imaginar ficar muito fechado no ano letivo de 2020, restrito claro. A esse ano. Acho que os educadores têm uma tarefa grande, que é selecionar os principais objetos de aprendizagem, os principais conteúdos, aqueles que são imprescindíveis para este ano. E eu ainda defendo que nós encerremos o ano letivo em dezembro, agora, e a recuperação desse conteúdo perdido, o conteúdo que não vai conseguir ser ministrado, ele seja feito no ano letivo de 2021. Eu não gostaria, sinceramente, como educador, de ver a gente arrastando para o próximo ano esse problema de reposição de carga horária. Isso é muito doído, muito difícil. Sim. Eu prefiro um ano letivo com 220 dias letivos no ano que vem, 20 dias a mais, com uma carga horária de 1.000 horas, se for o caso, do que nós ficarmos empurrando para o mês de janeiro o ano de 2020. Eu encerraria o ano de 2020 em dezembro. A gente perdeu um pouquinho o contato do Renato, mas deu para pegar muito do que ele falou, e é um debate que, claro, que a gente vai continuar. Assim como o ano letivo, ele falou, olha, termina em 2020, mas a gente tem que se programar, a gente tem que falar muito sobre esse assunto e, claro, a gente vai falar bastante aqui sobre a necessidade de se falar da educação.